Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião de dois livrinhos e dois livros que serviram para dois projetos diferentes, organizados então aqui por colegas de booktubers. Já sabem também que eu vou deixar cá em baixo na caixa de descrição os links para as minhas opiniões escritas no blog. O primeiro livro é então Perto do Paraíso, de Judith McNaught, um livro que foi então para o projeto Outubro de Época, da Sandra, do Mil Estrelas no Colo, e da Rita, do Licença para Ler. Acho que é assim, vou tentar deixar os links cá em baixo, se não me esquecer, porque esta cabeça não dá para tudo. A nossa protagonista então, a Elizabeth, ela tem 17 anos no início, vai ser apresentada à sociedade em Londres, acaba por ficar noiva, só que conhece aqui então Ian Thornton, que não é das melhores reputações, mas acabam por se apaixonarem. As coisas não correm da melhor forma e nós percebemos que 2 anos depois a Elizabeth passa muitas dificuldades financeiras, tem um tio que é o seu tutor que é muito avarento e que ele quer caçá-la, então que escreve cartas a vários pretendentes que ela tinha tido quando foi há 2 anos apresentada em Londres. 3 deles acabam por responder e ela então acaba por ir. A ideia do tio é passar uma semana em casa de cada um para depois ele escolher então, com base nas propostas, qual é a melhor proposta para se casar. Uma dessas pessoas que o tio acaba por receber a carta, então o Ian Thornton, ela fica muito surpreendida porque eles tinham-se apaixonado, só que as coisas não correram da melhor forma e nota-se que ela tem aqui assim um bocadinho, eu vou chamar ódio. Portanto, não se gravam. E portanto, nós temos aqui então as peripécias de Elizabeth em caça então, dos outros dois que respondem pretendentes. Temos aqui algumas cenas assim mais cómicas, para a forma, porque a Elizabeth ela não quer caçar e portanto tenta aqui fazer um falso engano. E tem aqui algumas cenas mais cómicas e depois aqui, lá está, quando conhecemos Ian Thornton, é uma personagem que a mim me cativou logo desde o início. A Elizabeth é então aquelas personagens típicas, personagem que é bonita, toda a gente elogia a sua beleza e ela acaba por então por não levar a sério ou não fazer crer que é assim tão bela quanto as pessoas dizem, mas acaba por ser aqui típico. Mas lá está, eu gostei muito mais do Ian. O Ian é uma personagem que, tal como eu disse, que me cativou logo desde o início. Uma personagem muito interessante. E eu gostei muito aqui até da dinâmica entre eles os dois, do relacionamento entre eles os dois. E estava a ser aqui mesmo uma boa leitura. Só que eu acho que o livro acabou por ser aqui um bocadinho grande demais para a história. Eu acho que o livro com menos de 150 ou 200 páginas tinha sido... Eu teria feito pessoalmente uma leitura melhor. Porque depois, aqui às tantas, eu não vou revelar nada em termos aqui mais de história e mais de sinopse, mas depois aqui às tantas, mais para o final, se calhar nas últimas, lá está, 100 páginas, 150, 200, por aí, achei que acontece aqui algo que a mim não me conquistou, ou melhor, não me agradou da melhor forma, até porque depois essa personagem que entretanto aparece, acaba por... eu percebi logo desde o início qual era o objetivo dessa personagem, o que é que pretendia e portanto achei que não trouxe assim mais nada. Foi aqui um bocadinho mais para criar aqui crispação, mas e confesso que achei que não era tão necessário. Portanto eu teria antecipado aqui um bocadinho mais o final. Mas ainda assim foi uma boa leitura, uma escrita bastante fluida, um romance de época bastante interessante. Eu vou dar 4 estrelas. Lá está, não dou mais por causa aqui. Achei que aquela parte serviu aqui um bocadinho mais para engonhar. Vou resumir assim, mas ainda assim foi uma grande leitura. O outro livro foi então de Amor e Sombra, de Isabel Allende, e foi então para o projeto da Ana Lopes, Outubro Hispano-Americano, acho que é assim. E eu ia ler Isabel Allende, tenho vários ainda ali por ler e era para ser uma escolha, acabei por escolher este, que foi uma compra muito recente, portanto foi aqui um bocadinho de surpresa que eu peguei neste livro, porque não era aquele que eu estava a pensar a ler. Eu gosto muito da escrita de Isabel Allende, gosto muito das histórias de Isabel Allende,
e então com expectativas muito elevadas. Aqui supostamente temos então uma história de amor entre duas personagens de classes distintas. Temos, e eu vou, que é para não trocar os nomes, portanto temos a Irene Beltrán, que ela é jornalista e é de uma classe mais burguesa, e depois temos o Francisco Leal, que é fotógrafo, que também trabalha com ela na revista, que é então de uma classe, portanto ele é membro da Resistência. E nós temos então supostamente esta história de amor, mas depois paralelamente temos muito mais personagens, e foi aí que eu me perdi. Aliás, eu perdi-me logo no início. Nós temos muitas personagens aqui que nos são apresentadas e eu posso não ter lido o livro com a maior concentração, se calhar não me concentrei o suficiente para ler, mas a verdade é que eu não consegui assimilar quem era quem, que personagens eram. Nós temos não só a família do Francisco Leal, mas também da Irene, e eu não consegui mesmo, não sei se foi, lá está, problema da minha falta de concentração, se foi problema da forma como Isabel Allende nos foi apresentando então aqui estes dois núcleos, porque nós temos não só a história portanto, temos a história da família da Irene, temos a história da família do Francisco, e depois temos mais duas histórias de duas famílias, de uma outra personagem, ou de duas outras personagens, em que o nome próprio é igual, muda o apelido. Portanto, eu senti-me mesmo muito confusa. E, portanto, eu não consegui, lá está, não consegui identificar todas essas personagens, e por isso, e com muita pena minha, eu vou dar 2 estrelas só ao livro, porque efetivamente tive mesmo, não consegui, aquela sensação de não conseguirem apanhar o fio à meada, e tive mesmo essa sensação, não consegui. Depois, mais para a parte final, onde já temos um envolvimento aqui mais sério, mais a sério, entre a Irene e o Francisco, eu fui conseguindo apanhar mais ou menos, pelo menos essa linha temporal, essa ação, mas efetivamente tive muita dificuldade com os outros. Tenho muita pena, efetivamente, de não ter sido um livro que me enchesse as medidas. Não sei se alguém já leu este livro, se não, digam-me se também sentiram esta dificuldade com estas personagens, se foi mesmo um problema meu. Lá está, eu acho que poderá ter sido um problema da minha concentração, não ter conseguido concentrar o suficiente, ou não ter conseguido entrar no livro o suficiente. Digam-me quem já leu, se também sentiu o mesmo ou não. E pronto, foram estes então os 2 livrinhos aqui de opinião. Digam-me se leram algum destes, se não, se estão a participar nos 2 projetos, o que é que já leram ou o que é que vão ler, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.